E isso sai aumentando. Toda ação tem uma reação. E cuidados que as reações podem ser piores que vocês podem pensar. E aí, camarada? Tá começando a cair uma chuva aí. E eles não estão querendo nem... Já estamos chegando na porta da prefeitura. Os nossos salários. Mas no transporte público é 18%. Numa inflação de 8%, querem colocar mais de 18% o reajuste. Isso se não colocar os 30 centavos para poder fazer as migrações, que é o motivo para poder fazer com que a periferia não venha até o centro, ou o centro não vá até a periferia. E eu convido a todos a ir até a periferia, que lá está show de bola. Que lá está tendo conscientização de classes. Lá está tendo as ocupações das escolas. Lá está tendo a manifestação política correta contra esses ataques que nós estamos sofrendo no Brasil. Então essa manifestação é um ponto só, é um ponto que nós vamos nos manter na rua para poder acabar com esse reajuste da tarifa do ônibus, que é de R$ 4,50. Mas nós estamos aqui
que essas mesmas caras aqui, que gostaríamos que outras caras que sejam vocês, estejam também conosco na rua. Porque terão outras pautas, que é a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a criminalização dos movimentos sociais, enfim, todos esses ataques que estão querendo fazer com o trabalhador, também estaremos aqui. Contra o feminicídio que aconteceu, esse desastre que aconteceu, essa tragédia ao final do ano, que é puro feminicídio. Nós sabemos como é a homofobia, que bares e Campinas que vão lá, agridem homossexuais por conta da sua sexualidade. Não é de consideração a sua opinião, a sua propósito, a sua sexualidade. O princípio é de entendimento, de saber compreender a cada um que existe. Temos que respeitar uns aos outros, irmãos como irmãos, mas não chegar a criminalizar. Quero chamar aqui a companheira Nayara, da UEE, para poder chegar e dar uma palavra também. Me chamo Nayara, sou da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Gostaria de parabenizar a construção desse ato e chamar mais uma vez a unidade dos movimentos sociais. A gente está chegando aqui próximo à prefeitura e é importante a gente mandar esse recado para o prefeito dessa cidade, o Jonas Donizete, que falar de transporte público é falar de acesso à cidade, falar de mobilidade urbana é falar da otimização da vida das pessoas. Não é apenas pelo aumento da tarifa, é pela uma série de pautas que o trabalhador e a trabalhadora, que os estudantes e a população vem trazendo para dentro dessa cidade. A gente limitar e dificultar o acesso ao transporte público é também a gente limitar o acesso da população aos espaços públicos dessa cidade. É limitar os estudantes a visitar bibliotecas municipais, cinemas, teatro. Então a gente precisa falar também da tarifa zero para os desempregados, da tarifa zero para os estudantes que precisam usufruir do transporte público também nessa cidade. Não é só pelo aumento da tarifa, é pela educação, é pela saúde e é pela melhoria do povo brasileiro. Podem nos matar, podem nos calar, mas nasceremos, voltaremos e seremos milhões. Não é isso? Obrigado, companheira. Quero chamar aqui, existe aqui na cidade o Conselho Municipal do Transporte, vocês sabem? Mas é só consultivo. Só consulta ele. Ninguém quer ouvir eles. Tem uma puta pauta lá para poder ser resolvida e ninguém quer escutar. Por quê? Porque não interessa ao Jonas. Tá aqui, ó, quero chamar o companheiro João Reis para poder estar falando em nome do Conselho Municipal do Transporte. Boa noite, companheiros e companheiras. A importância de termos um conselho em 2003, o saudoso Toninho Antônio da Costa Santos criou o Conselho Municipal de Transporte com o objetivo de ter a participação efetiva da sociedade. Infelizmente, o atual governo não tem respeitado as deliberações do Conselho. O Conselho é deliberativo e consultivo. E nem com relação a esse tema da questão do transporte público e da tarifa, já há uma ação nossa, dos conselheiros que representam a sociedade civil no Ministério Público, que é o Inquérito Civil 439, que nós cobramos e o Ministério Público deu bem. Chegamos na prefeitura aqui. Então esse inquérito... Ô, pessoal, vamos ocupar aqui esse escadaria, ó. Ei, camaradas, tudo bom? Firme? Firme. Ô, pessoal. Vamos subir! Aí tem que falar... Vamos subir, pessoal!
Firme. Falou bem, hein? Ah, então você virou ninja? Ao vivo aqui. Aqui, olha lá. Ao vivo, mano, não é? Ao vivo? Ao vivo. Eu tô mil vezes. Vai depender mesmo, Tá ao vivo aqui, ó. Quer dar uma palavrinha? Contra a tarifa, vamos lutar pela revogação. 4,50 a juventude vai ficar na rua até a tarifa ter de novo. Vai, Daniel, dá uma palavrinha. Fora Jonas, fora Temer. Fora todos, não? Não, fora todos. Alckmin também fora, pelo menos. Volta, querida. Falou. 14 horas e recebe no limite apenas 8 horas. Então funciona-se o caixa 2 nas empresas de ônibus. As empresas não cumprem, recebem pelo aquilo que não presta, que é esse serviço, e a maioria das empresas, mais de 20% das OS não é cumprida. As empresas devem para o poder público mais de 35 milhões de reais. E ao invés do gestor público que está aqui nesse quarto andar, assumir a responsabilidade de gestão pública, cobrar as empresas a eficiência do serviço, ele quer tirar de nós trabalhadores que moramos na periferia. E nós temos certeza que não apenas o aumento de tarifa de mais de R$18, mas a questão do bilhete único. O bilhete único foi uma conquista dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Campinas. E é uma forma de integrar o cidadão que mora lá na periferia. Então é uma conquista que nós não podemos abrir mão do bilhete único. Dá a oportunidade do cidadão que mora lá no Campo Belo, ou lá na região do Campo Grande e até o outro lado da cidade, pagando uma única tarifa. Infelizmente esse governo, que o compromisso dele é com aqueles que pagaram a campanha dele, que é a Transul, ele faz essa medida aí na calada da noite. Chamou uma reunião extraordinária no Conselho no dia 27 de dezembro. A reunião não deu fórum. A posição dos trabalhadores, dos representantes da sociedade civil é contra o aumento da tarifa. Há um inquérito público 439 que fala que a tarifa tem que passar pelo debate interno no Conselho. Ele desrespeita a democracia.
não houve o conselho e aumenta a tarifa em mais 18%. Portanto, nós impulsionamos contra. Nós, conselheiros, vamos também entrar com ação no Ministério Público. Estamos fazendo o contato com a doutora para fazer uma ação no Ministério Público, fazer com que realmente a tarifa não tenha o aumento e principalmente a manutenção do bilhete único para garantir à juventude, à cultura, ao lazer e ao cidadão o trabalho digno, que possa sair da sua região e ir até o seu trabalho, ou ao lazer, ou ao estudo, com a tarifa única. Então, estamos juntos nessa luta, o Conselho Municipal de Transporte, junto com vocês, contra o aumento da tarifa de transporte em Campinas. É isso aí, obrigado, Juarez. Foi muito importante a fala do companheiro Juarez, porque é importante que todos também estejam ali assinando e se manifestando a favor desse protocolo que vai ser feito no Ministério Público para poder barrar o aumento da tarifa. Quero aqui chamar o companheiro Cris da Uni para poder fazer o uso do microfone. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a todas e todos que compuseram esse lindo ato na noite de hoje em resistência ao aumento do busão em Campinas. Esse aumento foi dado na virada de 2017 para driblar as manifestações populares. Mas nós estamos aqui para mostrar que tem massa crítica sim, tem trabalhador sim, tem estudante sim, disposto a lutar pelos nossos direitos. Na reunião da organização deste ato, nós puxamos 3 pautas prioritárias. E é legal a gente destacá-las aqui. Primeiro, revogar esse aumento abusivo e congelar a tarifa. A segunda coisa, tarifa zero para os desempregados e estudantes. Acho que eu errei o número de pautas só. A restauração da integração gratuita, porque a integração, quando é cobrada, na verdade o que ela quer é afastar quem mora longe do centro da cidade. Essa cobrança da integração é segregacionista e o povo de longe está aqui se reivindicando a sua própria cidade, porque essa cidade é nossa, não é dos empresários do transporte, não é das elites, não é dos poderosos, não é de quem está dentro daquele prédio, de quem está fora, e por isso que a gente está aqui reivindicando nossos direitos. Beleza? Então é isso. Nós temos essas pautas, estamos aqui em resistência e parabéns a todas as forças políticas que compuseram em unidade este ato. Um abraço e até a vitória. Vamos continuar perseguindo nossos ideais e perseguindo então a vitória sobre essas pautas que a gente está reivindicando. Um abraço. É isso aí, obrigado, Cris. Quero chamar aqui o companheiro Paulo Búfalo para poder mandar seu recado também. Boa tarde, companheiros e companheiras. Quero cumprimentar aqui todos os movimentos que organizaram e participaram desse terceiro ato. Aqui tem uma pauta importante, e por que eu destaco essa questão do terceiro ato? Porque é necessário que nós possamos unificar essas lutas aqui na cidade de Campinas, num demonstrativo que esse enfrentamento aqui, que diz respeito à questão do transporte mais caro, que encarece o custo de vida de toda a população, deve ser um demonstrativo de unidade para outras pautas de retirada de direitos que nós precisamos resistir pelo país afora. Destacando aqui a cidade de Campinas, o aumento é exorbitante. Eu ouvi aqui, inclusive, de que a tarifa direta é a segunda mais cara do país. Mas o cálculo feito pelas próprias empresas de transporte é preciso comparar 7 quilômetros de transporte, as condições de 7 quilômetros. E quando se faz esse estudo, nós vamos ver que a tarifa na cidade de Campinas é a mais cara do Brasil, batendo inclusive muitas das capitais pelo país afora. Além disso, é preciso destacar que o chamado subsídio, que no ano passado começou com 30 milhões, devido ao cheque em branco dado para Jonas Donizete, acabou ano passado em 96 milhões, que é o valor que está começando em 2017. Por isso esse valor pode ser estratosférico, nós podemos chegar a 130, 140, 150 milhões
entregues direto na mão dos empresários de transporte que prestam um péssimo serviço à população. O problema é que esse governo, ele tem falta de capacidade de gestão, de pensar um novo modelo de transporte que possa integrar, inclusive, com o transporte da bicicleta, com a questão do transporte sobre trilhos. E esse foi o único governo que passou 4 anos com uma ordem judicial que permitia a ele romper o contrato com as empresas de transporte. Não fez porque o compromisso dele não é com a população. O compromisso dele é com o empresário de transporte, é com a empresa que faz coleta de lixo, é com a empresa que faz obra terceirizada, não é com a população de Campinas. Por último, eu quero destacar aqui o precedente perigoso de cobrar agora pela integração um valor de 30 centavos, que aparentemente é simbólico. Agora, o precedente que ele quer, e ele tem autonomia para isso, é para chegar ano que vem e começar a aumentar o preço da integração. E aí nós não vamos ter como combater isso, porque agora ele está descolando a integração do transporte da tarifa. Então, além de segregar esse precedente, dá outro cheque em branco. Para ano que vem, ele dá um novo golpe na população de Campinas. Por isso nós precisamos unificar essa luta, derrotar o governo Jonas nessa questão da tarifa, mas mais que isso, propor um novo modelo de transporte na cidade de Campinas, que possa pagar pelo quilômetro rodado e, por isso, atender a população com muito mais qualidade. Aqui, esses movimentos que vêm para a rua têm a capacidade de fazer um enfrentamento e pensar uma outra política que atenda estudantes, desempregados e toda a classe que vive do trabalho. O transporte público é um direito e não pode ser tratado como mercadoria. Parabéns aí, companheirada. Vamos à luta. Obrigado, Paulo Búfalo. Quero aqui chamar o companheiro Guilherme, do Domínio Público. Boa noite a todas e todos. Acho que a primeira vergonha que a gente tem que denunciar aqui nesse ato é que a gente tem um prefeito nessa cidade que é financiado pelas empresas que controlam o transporte público dela. Isso é um grande absurdo e isso inclusive permite que o Jonas aumente todo ano, na calada da noite, na virada do ano, aumente a passagem. Isso faz com que Campinas tenha a segunda maior tarifa do Brasil. Enquanto a gente vê cidades que inclusive estão avançando, barrando suas tarifas, a gente ainda está na luta aqui por Campinas, mas a gente acha que o que vai realmente derrotar essa tarifa é a mobilização popular, são os atos de rua e é a ação organizada do movimento social que vai nas ruas discutir com a população por que aqui em Campinas a gente vive uma realidade do transporte, onde a gente tem veículos muito precários e ainda assim o valor abusivo que a gente paga na passagem não é revertido na qualidade dele. A gente do Domínio Público aqui também veio trazer um recado e a gente acha que a gente tem que falar muito alto aqui para essa prefeitura ouvir que mal começou a gestão do Jonas e a gente já quer o fora Jonas, porque esse prefeito que há 4 anos, agora no seu segundo mandato, já vem atacando a população, atacando os serviços públicos, não só o transporte público. Se a gente for perceber, o serviço público aqui de Campinas é todo precarizado e cada vez mais a gente tem um avanço da privatização desses serviços. E não à toa, a gente acha também que é importante a gente ter muita confiança naqueles que nunca tiveram do lado do prefeito Jonas, porque é um prefeito que não é de hoje que ataca a população, ataca desde que assumiu a prefeitura e por isso a gente quer o fora Jonas. É fora Jonas, avançar na luta e a gente vai derrotar essa tarifa. Boa noite, eu sou a Stephanie do DCE. Eu acho que é uma luta de toda a população, né, a questão do transporte. Mas ela prejudica principalmente os trabalhadores que não têm direito à meia passagem, né?
Mas nesse momento assim de crise, a gente sempre tende a culpar os motoristas ou outras pessoas que estão no mesmo barco que a gente, mas quem é o nosso inimigo é bem claro, né? São os empresários, o Jonas, que não tem barrado esse aumento. Então, fora Jonas. Pessoal, eu só queria também aqui terminar fazendo um convite a todas e todos, porque a gente também está defendendo, junto com uma outra série de organizações, a criação de um comitê contra o aumento da tarifa aqui em Campinas, e por isso a gente está chamando uma reunião na próxima quarta-feira, às 6 horas, lá na Estação Cultura, para que a gente possa discutir democraticamente e pensar as estratégias para a gente derrotar a tarifa aqui na cidade. É isso aí. Isso é demonstração de grandeza, onde nós podemos nos unir e poder construir uma pauta única, que é essa pauta contra o aumento da passagem. Quero aqui chamar agora a companheira Sami, da UJS. Saudações a todos os companheiros e companheiras. Bom, gente, o que a gente vive hoje, sobretudo os estudantes, eu como universitária, é uma gafe que Campinas está pagando com a segunda maior tarifa do Brasil. Isso não prejudica só nós, estudantes universitários, quanto aos secundaristas. Como a nossa mobilização foi enorme na região do Campo Grande e a gente não conseguiu trazê-los. Que a gente tentou catracaço, mas os nossos estudantes, eles foram constrangidos com a população, onde o motorista ele parou o ônibus, mandou descer. Então a gente tem que ver até onde o governo atual de Campinas tem ajudado a nossa juventude. Sobretudo, a tarifa ela está acima da inflação. Isso prejudica também os trabalhadores, onde terá mais desconto sobre a sua folha de trabalho, sobre o seu holerite. Ou seja, não é só os estudantes que pagam o pato, são os trabalhadores e trabalhadoras de Campinas. Fico muito feliz por essa mobilização que a gente teve nesse ato, sobre a reunião que a gente teve para organizar com outras forças. O resultado foi muito bom, poderia ter sido maior. Tá muito forte, então é isso, vamos às ruas, vamos lutar contra esse governo, que até então tem virado contra os estudantes e contra os trabalhadores. É isso, gente. Vou chamar aqui agora o companheiro, caminhando aí para o encerramento do ato, mais duas falas, que eu quero chamar aqui o companheiro Porta, representando o PCO. Boa noite a todos, companheiros. Eu queria aqui agradecer a todos os jovens que vieram para a rua hoje lutar contra a passagem de ônibus, mas eu queria aqui levantar uma questão que diz respeito a todas as organizações de esquerda, a todos os grupos que estão nesse momento lutando em reivindicações parciais. Nós temos agora nesse momento vários estudantes também nas ruas lutando pelo aumento da passagem em São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, onde eles estão queimando ônibus. Mas é necessário a gente entender a situação política que o país está atravessando, porque a esquerda precisa entender que não vai bastar as lutas parciais. Nós fizemos a luta contra a PEC e nós perdemos. Nós fizemos a luta contra as medidas que o governo golpista do Michel Temer está fazendo e nós perdemos. Nós vimos as eleições municipais serem todas dominadas pelos golpistas, ao exemplo aqui de Jonas Donizete. Nós fizemos a luta contra o roubo do Camprev e nós perdemos. E nós temos que entender que não vai bastar a luta parcial. Nós precisamos, nesse momento, se unificar em uma única luta. E essa luta se chama abaixo o golpe e a anulação do impeachment. Sem derrubar os golpistas, nós vamos perder todas as lutas. Sem acabar com o golpe de Estado no Brasil, nós não vamos conseguir derrotar o Jonas Donizete, porque os golpistas estão atacando não só os estudantes. Nesse momento, eles querem privatizar os Correios, eles querem entregar a Petrobras, eles querem entregar a Eletrobras, eles querem entregar os bancos
do Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Nesse momento eles querem aumentar a aposentadoria, querem aumentar a jornada de trabalho, querem acabar com a CLT. Então, companheiros, nós vimos uma manifestação recente agora em Campinas contra o assassinato das mulheres pelo direitista e coxinha que assassinou no Ano Novo. Tinha 3 vezes mais do que nós manifestamos aqui. Cadê a unidade do movimento? Se a gente não se unificar em uma única luta, nós vamos fazer manifestações lindas, bonitas, mas nós vamos ser derrotados. Então, eu chamo aqui os companheiros das organizações de esquerda, do movimento social, os estudantes, entender o problema que o Brasil está afetando nesse momento e a gente se unificar em uma única luta. Abaixo o golpe e a anulação do impeachment. Muito obrigado. Obrigado. Quero chamar aqui a companheira Márcia Quintanilha. Encontra-se, não. Então, ao próximo inscrito, para poder fazer encerramento já, e depois, aí tem uns companheiros que querem mandar mais um rap para poder encerrar mesmo. O Arthur. O Arthur pelo PCdoB, então falar aqui. Boa noite, camaradas, boa noite, companheiros. Terminando esse ato aqui, um ato, acima de tudo, em defesa do direito dos trabalhadores. Porque não é menor que essa proposta encaminhada pelo governo do Jonas Donizete é uma proposta que quem paga pelo aumento da passagem são os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso município. São os trabalhadores e trabalhadoras que moram nas grandes periferias de Campinas. É o conjunto da população que sofre as mazelas do capitalismo. E em torno disso, para barrar esse aumento da passagem e para barrar ações como essa, que o neoliberalismo tenta implantar, é que nós conclamamos a unidade dos movimentos sociais rumo a uma Campinas democrática e popular contra o aumento da passagem. Tudo bem, Arthur? Boa. Obrigado, Arthur. Obrigado. Valeu, Arthur. Quero aqui passar para o companheiro Casemiro, presidente do PT Campinas. Boa noite, companheiras e companheiros. Fizemos um grande ato hoje em Campinas, se não pelo tamanho, pelo volume, mas pelo significado. E é fundamental que as forças progressistas e populares se unem e continuem se organizando contra a total destruição que o governo golpista tem causado aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui do nosso país. Os trabalhadores e as trabalhadoras ontem e hoje tiveram dificuldades de pegar o ônibus, apesar da passagem mais cara do Brasil, tiveram dificuldade de tomar ônibus ontem e hoje para chegar nos seus respectivos locais de trabalho, porque não receberam integralmente os seus salários. Então a gente vive uma situação absolutamente inaceitável. A maior tarifa de ônibus do país, com os trabalhadores e as trabalhadoras do serviço de transporte e aqueles que usam o serviço de transporte sendo dia a dia penalizado para financiar o neoliberalismo, o rentismo, porque as empresas de transporte, elas recebem o seu orçamento adiantado. Nem todo mundo tem que carregar o seu vale transporte antes de usar. Então não tem falta de dinheiro no sistema para justificar isso. E é fundamental que na segunda-feira agora, todos os sindicatos, os movimentos sociais, os partidos políticos compareçam na reunião que vai haver às 19 horas no Sindicato da Construção Civil, para que a gente continue construindo a unidade e engrossando o movimento em defesa da democracia. Eu só faria uma ressalva em relação à palavra do companheiro Dorta, quando ele fala que eles não estão querendo, eles não estão querendo não, eles estão entregando tudo. E a única maneira da gente barrar isso é através da nossa mobilização. Hoje parece que somos poucos, mas amanhã seremos mais e depois de amanhã mais ainda, e a nossa luta é vitoriosa. Um grande abraço e saudação a todos. Tudo bem, Casemiro? Obrigado, Casemiro. Mas é isso aí, reforçando então a parte aí do Casemiro. Segunda-feira, às 19 horas, no Sindicato da Construção Civil, temos que fazer a construção das novas ações que devemos fazer aqui em Campinas contra o aumento da passagem. Chamaram aqui. Vai ou não vai? Deixa quieto. Vamos encerrar agora a transmissão. Obrigado a todos. Deixa pra gente construir depois.